Você sabe executar cálculos de porcentagem no Excel? Assista este vídeo e descubra como se faz. Uma habilidade muito importante que o profissional que utiliza o Excel deve dominar é a execução de cálculos de porcentagem. Basicamente, a porcentagem é a parte de um valor em relação ao todo. Neste vídeo, estudaremos exemplos de porcentagem simples, variações percentuais e juros compostos. Primeiramente, vamos verificar como o Excel processa os cálculos de porcentagem. Por exemplo, nesta tabela, encontramos o preço inicial e o preço final de alguns produtos. Nesta coluna, vamos identificar o percentual de acréscimo. Primeiramente, entre parênteses, vamos identificar a diferença entre os valores, subtraindo o preço final pelo preço inicial. Fechamos parêntese. E deste valor, vamos dividir pelo preço inicial. O Excel está programado para retornar os resultados com formatação decimal, sendo necessário mudar a formatação dos resultados para porcentagem. Para calcular a diferença, basta multiplicar o preço inicial pela porcentagem de acréscimo. Nesta outra tabela, vamos analisar o comportamento do Excel em relação a cálculos de porcentagem. Neste exemplo, encontramos uma relação de lojas e as suas vendas no último mês. No final desta coluna, encontramos o total vendido de todas as lojas. Nesta coluna, queremos identificar o percentual representativo de cada loja no faturamento geral. Para isto, clicamos no total vendido pela primeira loja e dividimos pelo total da soma. Vamos congelar este total, pois será o mesmo valor utilizado nas demais linhas. Pressionamos Enter e arrastamos para baixo. E observe o resultado apresentado. Como visto anteriormente, o Excel retorna inicialmente o resultado em valores decimais. Se somarmos estes valores, ele retornará o número 1. O número 1 representa 100%. Se mudarmos a formatação desta coluna para porcentagem, conseguiremos identificar com facilidade o percentual de participação de cada loja. E é claro que o total de todos os valores é 100%. De posse dessas informações, vamos ver alguns exemplos de porcentagem simples. O cálculo de porcentagem simples é muito utilizado em análises de descontos, lucros e taxas, em áreas financeiras e de engenharia, administração contábil, etc. Vejamos alguns cenários de utilização de cálculos de porcentagem simples, utilizando como ferramenta o Microsoft Excel. No primeiro cenário, foi a compra de um refrigerador de R$1.000, onde temos um imposto embutido de 10% no valor da venda. Para sabermos o imposto cobrado, basta multiplicar o preço do produto pelos juros. Então, 10% de R$1.000 correspondem a R$100. E para saber o preço do produto sem imposto, basta subtrairmos o preço do produto pelo valor do imposto. Mas, teríamos como saber o preço do produto retirando o valor do imposto em um único cálculo? É claro que sim, basta executar a seguinte operação de porcentagem simples. O valor do produto, que é R$1.000, vezes, abrimos parêntese, digitamos o número 1, que é o fator de porcentagem e equivale a 100%, menos 10% e fecha parêntese. Ele nos retorna o valor corretamente. No segundo cenário, temos uma bolsa vendida a R$80, na qual há um desconto de 25% sobre o preço original. Então queremos saber qual o preço original da bolsa. A análise deste cenário é a seguinte: R$80 equivale a 75% do valor total. Para sabermos o valor total da bolsa, basta dividir o preço do produto pelos juros equivalente. No terceiro cenário, temos dois valores e vamos calcular a diferença percentual entre eles. Existem três formas de analisar esta diferença. Primeiramente, vamos formatar estas células como porcentagem para um resultado mais preciso. Primeiro exemplo, a diferença direta entre o valor 1 e o valor 2. Para saber este resultado, divida o valor 1 pelo valor 2. Ele mostra que a diferença direta entre eles é de 50%.
No segundo exemplo, queremos saber a relação percentual do valor 1 para o valor 2. Para saber este resultado, execute o seguinte cálculo. Entre parênteses, valor 2 menos o valor 1. Fechamos parêntese e dividimos pelo valor 1. Então, a diferença do valor 1 para o valor 2 é de 100%. No terceiro exemplo, vamos analisar a diferença do valor 2 para o valor 1. Para isto, execute o seguinte cálculo. Entre parênteses, valor 1 menos valor 2. Fechamos parêntese e dividimos pelo valor 2. Então, a diferença do valor 2 para o valor 1 é de menos 50%. No quarto cenário, temos o seguinte problema. Em uma sala, existem 40 pessoas fazendo uma prova. Das 40 pessoas, 32 são mulheres e 8 são homens. Nesta prova, 16 pessoas tiraram nota 10. Vamos formatar estas células como porcentagem para um resultado mais preciso. Primeiramente, queremos saber qual o percentual de mulheres. Para saber esta resposta, pegamos a parte que será analisada, que são 32 mulheres, e dividimos pelo total de pessoas na sala, que são 40. O resultado é 80% das pessoas na sala são mulheres. Para saber o total de homens, utilizaremos a mesma lógica. Pegamos a parte que será analisada, que são 8 homens, e dividimos pelo total de pessoas na sala, que são 40. O resultado é 20% das pessoas na sala são homens. Para finalizar, calcularemos o percentual de pessoas que tiraram nota 10. Dividimos 16, que é o número de pessoas que tiraram nota 10, por 40, que é o total de pessoas na sala. O resultado é 40% das pessoas da sala tiraram nota 10.